Queridas irmãs da MCM, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer o convite da irmã Maria para poder trazer o estudo do mês de dezembro, da nossa revista Visão Missionária. Tem como título Jesus, um homem de família, e foi escrita por um pastor e psicólogo, José Paulo Moura Antunes. Eu achei muito interessante o texto, porque ele consegue ele consegue sistematizar toda a vida de Jesus na família e com as famílias da sua época. Antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como vai a sua família? Como vai a sua família? Neste momento, nestas dificuldades que nós passamos do ano 2020, nesta pandemia, que ora piora, ora melhora e de repente piora tudo de novo, como é que está a sua família? Nós sabemos que teve assim muita instabilidade na família por causa das adversidades causadas pela Covid-19, como desemprego, morte de um ente querido ou morte de um amigo da família, como também aumento de conflitos familiares e até mesmo o aumento do número de divórcios. Tudo isso acontecendo dentro da família brasileira. E como vai a sua família? Eu tenho certeza que eu posso afirmar que a sua família está bem, graças a Deus. A sua família deve estar realmente vivendo um período melhor de comunhão com Deus, mais tempo para a leitura da Bíblia, mais tempo para a oração, mais tempo para o diálogo e também para a demonstração de afeto, de perdão. Tenho certeza que tem existido muito mais espiritualidade na sua família, mais diversão, mais união. Sim, que possa estar acontecendo tudo isso na sua família. Eu quero assim falar do texto que diz que Jesus foi um homem de família, porque ele nasceu e morreu dentro de uma família. Jesus Cristo, ele nasceu, cresceu, se desenvolveu em família. Ele foi um homem que amava viver em família e amava conviver com as famílias que estavam ao seu redor. Jesus, o escritor fala que Jesus nasceu e cresceu em uma família, do nascimento à morte, de Belém a Jerusalém. Olha que coisa mais linda que eu comprei este ano. Foi de uma amiga minha do Rio de Janeiro. E tem José, Maria, o menino Jesus, e aí tem os animais, né? Esse presépio aqui. Então Jesus, ele nasceu numa manjedoura e também foi à cruz para libertar os nossos pecados, para nos redimir, nos justificar dos nossos pecados. De Belém a Jerusalém, do primeiro Natal até a Páscoa, que ele comemorou com seus discípulos. Então Jesus nasceu, cresceu em família e na sua ressurreição tinha alguém representando também a sua própria família. Então eu gostaria assim de destacar as fases da vida de Jesus. Nascimento, aos 12 anos ele foi apresentado ao templo por seus pais José e Maria, e ele reaparece aos 30 anos, reaparece e foi batizado por João Batista, seu primo. Como também da adolescência à fase adulta, imaginamos que Jesus teve responsabilidades, porque sua mãe ficou viúva, deve ter cuidado dos seus irmãos menores, e ele teve assim responsabilidades. Mas ele também foi conhecido como filho do carpinteiro. Que bonito, não é? O pai terreno de Jesus, o pai adotivo, José, ensinou a Jesus a sua profissão, a profissão de carpinteiro. Mas ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado na sua terra, foi rejeitado até pelos seus irmãos. E conta a história que Tiago só aceitou Jesus
após a ressurreição. Ele se tornou assim um grande líder da igreja em Jerusalém. Quem sabe pela influência do seu irmão mais velho. Veja bem, Jesus demonstrou sempre nas suas palavras, nas suas atitudes, que ele valorizava a família. Ele falou com autoridade sobre família, falou sobre casamento, falou sobre divórcio, adultério, também a vida de solteiro e falou de relacionamentos familiares. Inclusive, quando contou a parábola do filho pródigo, que linda aquela palavra. E mostra, assim, como é importante o amor na família, o perdão na família. Ele valorizou a mulher que era tão rejeitada, a mulher que havia preconceitos contra a mulher. Ele valorizou a mulher na sua época, valorizou a criança, como também os doentes, os estrangeiros. Imagine você que ele conversou com a mulher samaritana, além de mulher estrangeira, e conversou em pleno dia, não é? Realmente foi um momento assim significativo de Jesus valorizar uma mulher e saber que ela seria uma pessoa que iria anunciar Jesus Cristo numa cidade toda. Jesus Cristo também, ele valorizou os rejeitados, os deficientes, os doentes. Tudo isso ele demonstrou com suas atitudes. E ele gostava tanto de viver em família, ele amava tanto viver em família, que ele gostava de se hospedar, gostava de se alimentar, descansar, realizar milagres e ensinar nas casas. Tudo isso ele fazia com alegria, fazia com prazer. E eu quero agora citar 12 fatos da vida de Jesus, que ele teve assim, um relacionamento próximo com famílias, que ele esteve na casa das pessoas. Primeiro fato que eu gostaria de citar, em Cafarnaum, ele esteve na casa de Levi. Levi, coletor de impostos, que depois se transformou e recebeu um outro nome, o nome de Mateus. E ele foi assim, um dos discípulos de Jesus. Como também ele foi à casa de Pedro e curou a sua sogra. Mas também conta a história que ele foi a Jericó. E em Jericó ele foi à casa de Zaqueu, transformou a vida de Zaqueu, de toda a sua família. Ele libertou um homem possesso e mandou de volta para casa, a fim de falar o que ele tinha feito por ele. Ele foi à casa de Jairo, chefe da sinagoga, e ressuscitou a sua única filha. Também ele foi a um casamento em Caná da Galileia. E nesse casamento ele pôde assim fazer a diferença. Ele transformou água em vinho, ajudou os noivos ao novo casal. Ele prestigiou aquele casamento. Eu também quero destacar que em Betânia ele visitava sempre a casa de Lázaro, Maria e Marta. Lá na casa de Maria e Marta, ele encontrou as duas chorando pela morte de Lázaro. E ele pôde assim ressuscitar Lázaro. E também resolveu um conflito familiar entre Maria e Marta. Ele aconselhou. Observe vocês como Jesus gostava de viver em família. Na entrada da cidade de Naim, ele ressuscitou o filho único de uma viúva que chorava ali. Ele ressuscitou aquele rapaz, aquela criança, não sei se é rapaz ou criança, e entregou a sua mãe. Ele também atendeu o pedido de um pai e curou um filho endemoniado. No caminho de Emaús, ele conversou com os 2 discípulos. E ele conversou bastante. Quando chegou perto da casa de um deles, ele entrou naquela casa e foi convidado. Ele sentou à mesa e, ao partir do pão, eles reconheceram Jesus. Que alegria! Jesus sentar na mesa daquela casa ali e estar com eles naquele momento. Então eu gostaria sim de dizer para as irmãs que desde os tempos de Jesus, as casas sempre foram o centro principal
para a propagação do Evangelho. Que as nossas casas possam estar dentro dos nossos lares, possamos estar anunciando Jesus Cristo. Devemos também cuidar das nossas famílias. Não devemos desistir, devemos cuidar dos filhos até casados, daqueles que estão morando fora, mas não devemos desistir de anunciar Jesus Cristo a cada um, a cada neto e a cada bisneto. Nós também, à semelhança de Jesus Cristo, devemos dar atenção aos casados, aos solteiros, devemos dar atenção aos divorciados, aos viúvos, devemos dar atenção aos idosos, às crianças, aos deficientes. Devemos cuidar de toda a família e cuidar até das famílias que nos pedem ajuda. Jesus amou as famílias da sua época, mas Ele ama a minha família e ama a sua família. Agora eu gostaria que você refletisse. O escritor ele colocou o seguinte pensamento no texto: Jesus é um morador permanente no seu lar ou é apenas um visitante? Jesus é um morador permanente, não é isso? No seu lar? No meu lar também. Jesus pode transformar o meu lar, o seu lar, se você permitir que ele entre e permaneça. Eu quero ler assim a história de um homem que foi transformado. Se encontra em Lucas 19, de 1 a 9, que diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessou a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa árvore a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se houver alguma coisa, e se eu tiver roubado alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Eu quero destacar 3 partes dessa leitura bíblica. Primeiro, quando Jesus disse para Zaqueu: hoje preciso ficar na sua casa. Hoje eu preciso pousar na sua casa. Imagine Jesus falando para mim: Cássia, hoje eu quero ir à sua casa. Eu quero permanecer na sua casa. E veja o que acontece, não é? Zaqueu diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Que nós possamos receber Jesus com alegria. E Jesus também fala: houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Que nós possamos permitir que Jesus entre, faça morada em nosso lar e transforme a sua vida e a vida de seus familiares. Então, neste Natal, quando sentar na mesa, convide Jesus para ser o convidado principal, para ele permanecer no centro da nossa vida e dentro do nosso lar. Que as nossas famílias sejam um lugar de ensino, companheirismo e apoio mútuo. Que o Senhor Jesus possa reinar no nosso lar. Então, Feliz Natal, queridas irmãs. E que o ano 2021 possa ser um ano bem melhor, com saúde, com paz, com alegria. E Jesus sempre permanecendo em nossos lares. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e nos guardar.